Após 12 anos desde o último álbum autoral, o que te motivou a lançar primeira vez agora? Como foi o processo de criação desse trabalho em comparação aos seus álbuns anteriores? Vamos lá, entrevista Portal Marramac. Questão 1. Vamos lá. Bom, depois de 12 anos, na verdade a gente não fica contando o tempo, né? 12 anos foi um tempo assim casual, né? Eu não fico contando o tempo em que eu vou lançar ou não. Eu lancei outros trabalhos nesse tempo, lancei um trabalho instrumental, lancei um projeto cantando jazz, mas a gente vai sempre compondo, né? E o período de pandemia foi um período em que a gente ficou mais introspectivo, todo mundo, e eu comecei a pensar coisas antigas dos HDs, compor bastante músicas, e isso começa a dar aquela vontade de lançar um álbum novo, né? Então começamos a lançar alguns singles, mas muitas composições vieram à tona, então a gente resolveu lançar esse álbum agora. Em comparação aos álbuns anteriores, eu posso dizer que esse álbum, como ele se chama Primeira Vez, eu sinto como se fosse o meu primeiro trabalho. Aliás, acho que cada álbum a gente lança como se fosse a primeira vez, né? Com o mesmo gás. Eu me sinto com o mesmo gás do primeiro álbum há 40 anos atrás. O álbum conta com parcerias especiais, como Isabela Taviani, Roberta Campos e Ive. Como essas colaborações surgiram e de que forma cada um contribuiu para o resultado final do disco? Resposta 2. Bom, em relação às participações especiais, cada uma foi acontecendo ao seu tempo. Eu conheci a Roberta Campos pela internet, pelo Instagram, fizemos contato e a gente compôs duas canções juntas. Essa primeira, né, Um Amor Puro, eu mandei uma melodia para ela e ela criou a letra. E a gente logo gravou, ela gravou a voz em São Paulo, eu no Rio, são as vantagens dos nossos tempos modernos, né? A Ivy foi convidada para gravar o Esquece Bem, uma versão mais luau. Em plena pandemia, a gente gravou, ela mora em Portugal, gravou de lá. A gente fez um clipe, ela gravando em Portugal e eu aqui, e contribuiu bastante também, ficou bem interessante o resultado. Isabela Taviani foi uma opção para a gente gravar, uma cantora que eu admiro muito, uma grande intérprete, para a gente fazer a primeira vez, que é uma canção que eu queria uma participação feminina, nessa parceria minha com o Nelson Mota, que dá título ao álbum, né, dá nome ao álbum, e todas elas, as três, contribuíram bastante para o resultado final do disco. Elas dão um tempero especial às vozes femininas, né, e a gente fala tanto de amor, e essas coisas contribuem muito para o resultado final. A faixa título Primeira Vez foi escrita em parceria com Nelson Mota. Poderia nos contar como foi o processo de criação dessa música e como você reagiu ao ouvir a letra pela primeira vez? Resposta da questão 3. Bom, a faixa Primeira Vez, eu criei uma melodia, eu sempre tive vontade de fazer uma música com o Nelson Mota, que é meu querido amigo, e eu tenho uma profunda admiração por ele como letrista. A ideia surgiu através da a gente nos falando através do Instagram. Eu mandei uma mensagem se ele poderia fazer a letra dessa canção. Ele sinalizou que sim. Eu mandei a melodia para ele. Ele levou algum tempo, a coisa foi maturando, até que um belo dia ele me apresentou a letra. E quando eu toquei a primeira vez, eu fiquei muito emocionado, porque o encaixe perfeito entre letra e música, como ele conseguiu criar uma situação exatamente com a sonoridade que eu queria, com a sonoridade melódica, né? É difícil você colocar palavras em melodia, mas ele faz isso com um brilhantismo incrível. Então foi muito bom, eu tive uma reação assim bem emocionada e a faixa ficou muito legal. Você mencionou que Vida que Segue surgiu de um sonho durante a pandemia. Como foi transformar essa experiência onírica em uma canção e qual mensagem você deseja transmitir com ela? Resposta 4. Bom, vida que segue é exatamente isso. Eu sou um pouco maluco, acho que o artista é meio maluco. Eu sonho com música, eu sonho com arranjos, eu sonho com orquestrações. O Vida que Segue surgiu num sonho. Eu acordei de madrugada, peguei o telefone e gravei cantando, meio sonado, né? Já com melodia e letra. Voltei a dormir, quando eu acordei no dia seguinte, eu fui ver, eu troquei acho que uma ou duas palavras só. E a experiência ali foi uma experiência durante a pandemia, uma coisa muito maluca, todo mundo sozinho em casa. E eu queria sinalizar com alguma coisa, com esperança, né, com perseverança, vida leve, vida breve, vida que segue, né? Essa mensagem da gente olhar para frente, não olhar para trás e saber que sempre tem alguma coisa de bom pela frente, existe luz no fim do túnel, a vida é linda e sua, tem muito tempo entre o sol e a lua, né? O dia é muito longo
e a gente pode fazer mais coisas do que a gente pode imaginar. A mensagem da canção é essa. Em De Volta pro Frio, você revisita uma canção do seu quarto álbum, Tudo Ficou para Trás. O que te levou a regravá-la agora e como foi trazer uma nova roupagem para essa música? Resposta 5. Bom, De Volta para o Frio foi uma canção do meu quarto álbum. Um álbum que eu compus todas as melodias. Eu estava em Nova York nessa época, eu estava num processo assim difícil da minha vida pessoal. Estava lá, compus, as letras são todas do Cláudio Rabelo. Ele sabia da minha situação, eu tinha acabado de sofrer um processo de separação, enfim, tal. E o álbum se chama Tudo Ficou para Trás, é um nome bem emblemático, né? E De Volta para o Frio vou voltar para o frio, seu calor é tão vazio, ou seja, eu vou voltar para Nova York mesmo, né? A ideia era essa. Essa canção ficou parada por um tempo, depois eu escutei uma regravação do Paulo Ricardo, e essa coisa me mostrou assim, até a minha família comentou, essa música é muito boa, você tinha que regravar. E eu tinha vontade de pensar algumas canções que ficam meio perdidas de álbuns anteriores, né? Assim, um pouco não utilizadas, né? E dar uma nova roupagem. Foi daí que surgiu a ideia de regravar o De Volta para o Frio. Tem mais canções daquele álbum que eu quero regravar. Inclusive, Tudo Ficou para Trás, que é uma das minhas canções prediletas. Signo de Ar é fruto de uma parceria com Jorge Versilo e foi escrita em um momento inusitado. Como foi essa experiência e como vocês construíram a letra durante as caminhadas noturnas? Resposta 6. Signo de Ar é uma canção minha do Jorge Versilo, nós somos dois librianos, e teve uma história inusitada mesmo. A gente estava ensaiando fazer uma canção e o Jorge é mais noturno do que eu, né? Eu fui para a casa dele, a convite dele, por umas 10 horas da noite, e a gente de madrugada estava no condomínio onde ele mora, aqui no Rio de Janeiro, cada um sentado com seu caderno, escrevendo, né, embaixo de uma árvore, escrevendo a letra, ensaiando a letra da canção, né, tentando buscar palavras, garimpando ideias. Aí surgiu um segurança e nos questionou se a gente tinha pulado o muro, ele não reconheceu ninguém. Aí foi até explicar para ele que o Jorge morava lá, que não éramos vagabundos que pulamos o muro. Essa foi a coisa engraçada da história. Mas é uma canção que fala de uma mulher ideal, né? A gente idealiza uma pessoa que tem o signo de ar e que tem o sorriso parece o varal do verão, uma coisa bem leve, bem carioca, e o resultado ficou bem bacana, a gente gosta muito dessa música. Ele gravou e eu regravei agora. A música Pegadas é uma homenagem ao seu amigo e colaborador Alex Moreira. Como você lida com as emoções de compor e gravar uma música tão pessoal após a perda de alguém querido? Resposta 7. A canção Pegadas é uma canção, eu tinha feito a melodia e na época eu estava gravando um disco Paraíso Invisível que eu produzi juntamente com o Alex Moreira, que era um grande músico, é um grande músico, né? O legado dele está aí presente, do Bossa Cuca Nova, marido da Cris Delano, uma grande cantora. E essa letra nós fizemos, ele fez a maior parte da letra, ele fez em homenagem à mãe dele. Mas fala de emoções muito pessoais, né? Uma questão muito assim de abrir o coração, né? Pegadas que eu deixei pela areia são marcas que eu guardei no coração. Quer dizer, é uma música muito reflexiva e muito autobiográfica, né? Tanto para ele, a gente colocou ideias nossas também. E uma primeira gravação, ela era uma coisa mais de violões. Eu resolvi fazer um arranjo mais pop, mais próximo do Esquece Bem original, uma coisa mais da minha visão assim da canção. Eu quis dar uma releitura na canção e é muito emocionante gravar essa canção e perder o Alex quase que um mês depois de gravar a canção. Foi uma coisa muito inusitada. Sempre foi um querido, um grande amigo, e o legado, a música dele vai ficar com a gente para sempre, né? Então a gente lida com essa perda fazendo uma homenagem. Essa canção é dedicada a ele, porque é uma canção dele também, e ele, de onde ele estiver, ele com certeza vai estar abençoando esse lançamento. No álbum, você traz canções que falam de amor, esperança e reflexão. Como esses temas refletem a sua jornada pessoal e profissional ao longo dos 40 anos de carreira? Resposta 8. Sim, o álbum traz canções que falam de amor, esperança e reflexão, porque esses são os temas centrais da nossa vida, né? A gente não vive sem amor, não vive sem esperança e precisa refletir muito para saber conviver com emoções tão grandiosas, né? Tão pujantes como o amor e a esperança. Esses temas refletem na minha vida pessoal e acho que na vida de todo mundo, porque a nossa vida é feita de altos e baixos. A minha carreira nesses 40 anos
Ela foi feita de um começo meteórico, depois algumas quedas e novas levantadas. A gente costuma dizer que as pessoas, a gente tem que medir o sucesso das pessoas pelo número de vezes que elas conseguem se levantar, né? E a vida nos derruba, mas ela nos levanta, ela nos dá esperança. E a gente sempre tem que ter um horizonte de esperança na vida. Então o álbum procura refletir e falar sobre essa esperança, sobre esse futuro que a gente tem que ter. Não importa a situação que a gente esteja vivendo atualmente, a gente tem que acreditar num futuro melhor e mais promissor. O que você espera que os ouvintes sintam ao escutar primeira vez? Há alguma faixa específica que você considera mais especial ou que representa melhor o espírito do álbum? Resposta 9. Olha, eu espero, como lançando um álbum, a gente vive a época dos singles, né? O álbum tem alguns singles e tem várias canções inéditas. Eu espero que as pessoas ouçam o álbum como um todo, para ter uma ideia da obra, poder conviver e curtir um pouco das nuances da obra, que ela vai por ritmos mais acelerados, coisas mais baladas, mas existe sempre um fio condutor, que é justamente o amor, a esperança e a reflexão, como eu falei anteriormente. Faixas especiais para mim são todas. Eu gosto muito de Primeira Vez, que eu costumo dizer que a gente olha o sol nascendo e eu fico pensando nesses 40 anos de estrada e o sol sempre nasce como se fosse a primeira vez. É a sensação que eu sinto ao lançar esse álbum. É como se fosse o primeiro. Não tem faixas especiais, para mim todas elas são especiais. Da primeira à 10ª faixa, a faixa 10, que é Melodia Sem Final, uma canção que eu fiz para o Roberto Carlos há muito tempo, quando ele perdeu a Maria Rita. Eu escrevi melodia e letra simultaneamente e é um presente essa canção também, poder regravar depois de tanto tempo, poder gravar, porque essa canção é uma canção inédita, né? Então o espírito do álbum é esse, amor, esperança e perseverança. Você mencionou que Melodia Sem Final foi composta há anos em um momento emocionalmente significativo. Como foi para você finalmente gravar essa canção e incluí-la neste álbum? Resposta 10. Acho que eu já me antecipei um pouco nessa resposta. Eu estava sentado na mesa de um bar, muito chateado quando eu escutei, sabia, eu tinha recebido a notícia de que a Maria Rita tinha falecido. Eu peguei um pedaço de papel, desenhei uma pentagrama, escrevi melodia e escrevi a letra. Eu saí de lá e eu tenho esse papel até hoje, com a letra totalmente pronta e a melodia totalmente pronta, eu ouvindo internamente na minha cabeça. Eu mudei para o Roberto, ele nunca conseguiu gravar, talvez por ser uma coisa muito forte, muito emotiva, e eu finalmente agora gravei, depois de sempre toquei nas reuniões com pessoas e sempre as pessoas me cobravam gravar essa canção. E eu finalmente gravei. É uma canção que eu finalizo o álbum porque ela é muito emblemática, muito forte, né? E uma coisa que foi feita para o Roberto Carlos e eu tentei trazer um pouco mais para o meu universo musical. Após 4 décadas de estrada, como você vê sua evolução como artista e compositor? Quais foram os principais desafios e conquistas ao longo dessa jornada? Resposta 11. Eu acho que depois de 4 décadas, ao longo das 4 décadas de estrada, a evolução é natural. A gente vai aprendendo um pouco os caminhos, os atalhos da composição. A minha voz mudou, eu acredito que para melhor. Eu tinha uma voz muito de menino quando eu comecei e a gente vai aprimorando, a gente vai estudando. Eu estudei canto, eu aprendi mais como músico, eu fiquei mais experiente como compositor, como arranjador. Então são desafios e conquistas, né? A experiência nos tira, nos dá muita coisa, né? A idade, a longevidade nos tira algumas coisas, mas em contrapartida a gente tem a experiência, a vivência e a maturidade ah, que são conquistas, né, inegáveis da nossa idade, da nossa jornada. Então eu vejo essas 4 décadas como uma dádiva e me senti tão bem a ponto de fazer um disco como se fosse a primeira vez, para mim é um grande privilégio. Quais são seus planos futuros após o lançamento de Primeira Vez? Podemos esperar mais lançamentos autorais ou colaborações nos próximos anos? Olha, meu plano, resposta 12. Meus planos futuros são viver, continuar vivendo de música, continuar compondo, continuar amando, criando meus filhos, agora criando netos, vendo eles crescerem com paz, com saúde. Meu plano é sempre fazer música, minha vida é música, eu respiro 24 horas por dia música. Então eu acho que a ideia é compor mais, gravar mais. Eu espero não ficar tanto tempo sem fazer um álbum autoral,
Então eu quero deixar mais coisas, porque quando a gente sai daqui, desse planeta, quando a gente passa para uma outra dimensão, o que fica aqui são as nossas canções, que deixam de ser nossas, são canções do público, que cria suas próprias histórias, suas memórias afetivas, e essas canções ficam para a eternidade. Eu quero deixar mais canções para a eternidade. Obrigado.